Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos a mais um culto online. E como vocês viram, né? A mensagem de hoje tem como tema Jesus voltará em breve. Prepare-se. Eu acho que não estamos vivendo um momento melhor para falarmos sobre a volta de Jesus como agora. Um momento em que os nossos corações estão ansiosos para que tudo fique bem. E sabemos que só Cristo pode resolver os nossos problemas, só Ele pode dizer que tudo vai ficar bem. E para descobrirmos como nos prepararmos para a volta de Jesus, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Querido Papai do Céu, nesse momento nós viemos pedir a Tua orientação divina para compreendermos o porquê e como será a volta do Teu Filho amado Jesus. Abençoe para que a Tua igreja esteja preparada no dia da Tua volta. É que te pedimos e te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que para alguém voltar de algum lugar, ela tem que ter ido. E vamos descobrir como e por que Jesus Cristo foi aos céus. Primeiro, nós sabemos que ele já estava no céu, mas ele veio para cá. E como foi a ida dele de volta para o céu? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 em diante, diz assim: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, e uma nuvem o encobriu dos céus os olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assuntado ao céu, virá do modo como vistes subir. Ou seja, Jesus veio à terra por algum motivo, e depois ele precisou voltar ao céu de novo. E diz no texto que enquanto ele subia de volta para o céu, existia uma grande multidão que estava olhando. E eles estavam admirados, né, vendo Jesus subir e a forma como ele desapareceu no céu. E aí vêm os anjos e dizem: Não fiquem tristes. Para que vocês olham para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês veem subir voltará. Que maravilhoso saber que Jesus vai voltar. Mas se ele foi para o céu, para que ele precisa voltar? Por que ele virá para a terra? Primeiro, temos que entender que o propósito de Cristo em vir à terra foi algo bem maior. E enquanto ele esteve aqui, ele morreu. Jesus Cristo morreu. Nós já sabemos desse detalhe da história dele, né? Mas vamos descobrir o porquê que ele fez isso. Em Hebreus, o capítulo 9 vai nos dar essa resposta. E vem dizendo assim. Hebreus, capítulo 9. É bom que dá tempo de vocês encontrarem também, porque não estou achando. E em Hebreus, capítulo 9, 27 a 28, diz assim: E assim como aos homens está ordenado, morrem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Ou seja, Jesus Cristo já veio uma vez, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus. De um modo em que todos aqueles que estavam presentes no local viram o momento em que Jesus Cristo subiu aos céus. Mas, já que agora a gente sabe que ele veio, o porquê ele veio, que ele foi, vamos descobrir quando é que ele vai voltar. E Marcos, um discípulo muito esperto, ele tem a resposta de quando Jesus vai voltar. Sai, mulher, daqui. Marcos diz assim... Marcos, capítulo 13, versículo 32. Mas, a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos vem nos dizer que a respeito do dia e da hora que Jesus virá, ninguém sabe. Em outros capítulos da Bíblia, vem dizendo para que a gente fique alerta e que ninguém nos engane. Ele fala que ninguém vos engane, porque a respeito deste dia ninguém sabe. Só Deus sabe quando será o dia da volta de Jesus. A única coisa que sabemos é que tem mais de 2000 anos que nós estamos esperando pela volta de Jesus. Tudo bem, a gente já sabe que não tem como descobrir o dia que ele virá. Mas como será o dia da sua volta?
Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 16 em diante, vai nos dizer como vai ser a volta de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 em diante, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele completa no versículo 18, dizendo assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Alegrai-vos, fiquem felizes, porque Jesus virá e vai ressuscitar aqueles que não puderam esperar a volta dele em vida. Vai ser um evento glorioso. Ele diz que os anjos estarão, tocarão trombetas, será algo grandioso. A terra e todos verão. Em Marcos 13, novamente, nos versículos 24 a 27, complementa o que está escrito na carta aos Hebreus. E fala assim, ó. Mas aquele dia, após a refeição e tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Todos os seus salvos, todos os santos em Cristo, eles serão levados pelos seus anjos e encontrarão com o próprio Jesus nas alturas do céu. Que maravilha saber que os anjos nos buscarão e nos tirarão dessa terra. Tem uma passagem interessante no livro de Mateus, que ele vem contando de um outro povo que também viveu em quarentena. Não é a primeira vez que o povo está em quarentena. E na época da Bíblia, que a Bíblia foi escrita, também houve uma família que esteve em quarentena. Você está em quarentena, né? Não está fácil. Mas para essa família também não foi fácil. Em Marcos 24, Mateus 24, versículo 36 ao 39, vem dizendo assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, que é a respeito do dia de Jesus. Pois assim foi nos dias de Noé. Também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes da quarentena começar, nós também não estávamos preparados para tudo isso. Nós estávamos na nossa vida normal, indo ao trabalho, cuidando da nossa casa, cuidando do nossos filhos, indo à escola. Mas, de repente, veio esse dilúvio, né, dessa doença e colocou todo mundo para ficar na sua casa. Na vida do Filho do Homem também vai ser assim, silencioso. Ninguém vai saber, a não ser aqueles que estarão atentos aos sinais, como foi no caso da família de Noé. E a família de Noé passou muitos dias em quarentena na arca. Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras e muitos animais, cercados de água por todos os lados. Na época de Noé, não tinha conexão à internet. Eles não poderiam fazer o culto online. Então, diariamente eles faziam o culto familiar com as pessoas que estavam na arca, né? Que nós, dentro das nossas casas, também possamos estar fazendo os nossos cultos, aproveitando esse período para nos aproximarmos de Deus. E por último, como se preparar? Como estarmos preparados para o dia da volta de Jesus e não sermos pegos de surpresa, igual fomos pegos quando a quarentena começou. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 42 ao 44, vem nos dando a resposta. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Queridos irmãos, estejam preparados, vigiai, orai, estejam atentos aos sinais, às profecias e tudo aquilo que Jesus Cristo deixou preparado na Bíblia para nos orientar para quando será o seu dia. Não precisamos ficar ansiosos em que momento tudo isso vai acontecer. Se nós estivermos atentos aos sinais que Ele mesmo nos escreveu, que Ele mesmo orientou para que os discípulos escrevessem, esse dia vai chegar de uma forma tão natural na nossa vida que o único sentimento que nós vamos ter é de alegria. Alegrai-vos, porque o Filho do Homem virá, e todo o mal chegará ao fim. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, toda tristeza, e haverá só felicidade, porque o Filho do Homem que veio morrer na cruz para nos salvar foi entregue, morreu, mas ressuscitou e está aos céus, ansioso para o dia da sua volta. Queridos irmãos, estejamos preparados para o dia da volta de Jesus. Vigie e veja o que falta na sua vida, o que tem acontecido na sua casa, no seu lar, que tem te afastado da esperança de ver Cristo voltar. E fiquem atentos, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Filho de Deus voltará. Que Deus abençoe vocês nessa noite. É que eu peço, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.